Olá pessoal, eu sou o Apóstolo Souza, estou aqui dando agora para vocês a segunda lição do discipulado. O nome dessa lição é: Na nova vida recebemos uma nova consciência. A introdução do nosso estudo de hoje é: quando aceitamos a Jesus, Ele não nos mostra apenas o que passamos a ser, mas também nos mostra o que deixamos de ser. Na nova vida, nós lembramos de tudo o que aconteceu na nossa vida no passado e lembramos para que nós não possamos voltar ao passado. A gente, quando aceita Jesus, Ele nos mostra o que passamos a ser. E a gente também descobre o que nós deixamos de ser. A gente só sabe a pessoa que a gente era quando a gente sai da velha vida. Observe, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o nosso estudo diz que a Bíblia nos revela: porque quem conhece a mente do Senhor, a quem possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é conhecer a sua vontade, é avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus as vê, amar o que Ele ama e rejeitar o que Ele rejeita. É ter uma mente renovada, uma nova consciência. É nessa nova consciência, ficamos sensíveis e atentos aos ataques inesperados dos inimigos que se apresentam diariamente contra as nossas vidas, para nos impedir de ter uma vida de perfeição diante de Deus. Observe, o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso. Se nós lermos Colossenses 1:28, diz que todo homem seja apresentado perfeito a Deus, irrepreensível. Observa, a Bíblia está repleta desses versículos, mas quem foca mais nesse assunto é o apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 4, a gente descobre que ele também fala sobre falsos mestres, sobre pessoas que iam levar a palavra de Deus de outra forma. Hoje está cheio disso. Esse estudo vai falar sobre isso e vai nos alertar a respeito dessas coisas. É um estudo repleto. Essa é a segunda lição. O homem é construído por espírito, alma e corpo. Primeiramente, espírito. Segundo, alma. Alma é mesmo que mente. E corpo. Primeiro, vamos falar sobre o espírito. Algumas pessoas dizem que o espírito que o homem é composto de corpo e alma. Não, tem também o espírito. Pois pensam que o espírito e a alma são a mesma coisa, e não é. Porém, a Bíblia deixa claro que o homem é um ser trino. 1 Tessalonicenses 5:23. Se você abrir a sua Bíblia lá, vai estar escrito bem assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Deu para você ver que é espírito, alma e corpo? Pode ver lá, 1 Tessalonicenses 5:23. O espírito do homem relaciona-se com o mundo espiritual e nele habita o Espírito de Cristo, em Romanos 8:10. Diz bem assim: e se Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O termo "o corpo está morto" significa que o homem está sob o controle do pecado. Não é que o homem está morto no chão, mas que ele domina o corpo, que o corpo tende para o pecado. Jesus Cristo falou a carne que é o pecado, mas o espírito está preparado. O espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Isso quer nos dizer que Cristo está em nós e temos a vida do Espírito Santo. Temos a vida com o Espírito, ou a vida espiritual. Todas essas três formas que eu lhe falei é válida. Mas observe o que está escrito aqui. O espírito do homem é estruturado em três coisas. O espírito do homem ele se atua em intuição, comunhão e consciência. São três: intuição,
comunhão e consciência. É bom você anotar isso para você estudar. A intuição é conhecer, percebermos os fatos ou circunstância. É a intuição. É você ter ali o conhecimento e você também perceber o que está em sua volta. Isso dá um intuito, né? Isso chama-se intuito, quer dizer, intuição. Comunhão é a parte primordial do desenvolvimento espiritual. Através dela permanecemos em Deus. Vamos falar mais sobre comunhão na lição de número 6, que é o cristão e o seu relacionamento com Deus o cristão e o seu relacionamento com a igreja. Vamos falar sobre isso mais na lição de número 6, tá? Você vai entender. E a consciência é a porta do Espírito através da qual designamos o bem e o mal. Distinguimos o bem e o mal. Temos ali uma certa sabedoria de, através da consciência, a gente saber o que é certo e o que é errado. Sem essa consciência, a pessoa não consegue chegar lá. Eu gostaria de lembrar vocês que na sala de aula, essas aulas são mais demoradas, elas são mais explicadas, porque existe uma espécie de palestra. Eu escuto as pessoas falarem, eu observo as pessoas falarem e tirar suas dúvidas durante a aula. Então é muito importante você visitar um dos nossos templos da igreja missionária. Por exemplo, nós estamos na rua Gervásio Leite Ribeiro, 1288. É uma igreja da igreja missionária onde eu prego ali. Todos os domingos eu dou palestra às 8 horas da manhã sobre assuntos bíblicos, do estudo bíblico às 8 horas da manhã, todos os domingos. Observa, existem 2 elementos básicos que Satanás trabalha na mente do homem para destruí-lo. Primeiro, ele está tentando trabalhar na sua mente nesse momento, para você não acreditar nesses estudos, para você dormir, para você mudar o canal do YouTube, você ir para outro canal de luta talvez, ou de esportes, que não tenho nada contra, mas o inimigo ele luta para você não aprender. A maioria das pessoas que querem estudar a Bíblia Sagrada, elas falam assim, mas estudar a Bíblia Sagrada é tão chato. O diabo que põe isso na mente, porque eu estudo a Bíblia há 10 anos, 11 anos vai fazer agora, no mês de outubro de 2014, faz 11 anos que eu estou estudando a Bíblia Sagrada. E todos os dias eu estudo a Bíblia Sagrada. É muito difícil ter um dia que eu não pego um estudo. Dá para você ver que esses estudos aqui são estudos que a gente tem formado através de amigos, de conhecimentos, de estudos que a gente recebe, de livros que a gente lê, da Bíblia Sagrada, que é o principal livro que eu leio. Então dá para você ter uma ideia que o diabo também já tentou colocar isso na minha mente. É chato, é nojento, não tem paciência. Mas observa, existem 2 elementos básicos que Satanás trabalha na mente do homem para destruí-lo: imagem e pensamento. Tá? A psicologia diz que a imagem gera o pensamento gera o sentimento provoca a rejeição. Entendeu? Ou a reação, quer dizer. E você acaba rejeitando. O que eu quero falar a respeito de rejeição é que você acaba rejeitando, gera a rejeição do que eu estou tentando passar para você. Porque a sua mente gera um pensamento, o pensamento gera um sentimento. E o sentimento provoca você rejeitar esse estudo bíblico, que é a reação à consumação do pecado. A prostituição, por exemplo. Você vê uma mulher, você olha para aquela mulher, você tem vontade, igual Davi fez com Betseba. Você tem vontade de sair com aquela mulher acaba também te seduzindo, ou se você seduzindo ela, e você vem para o pensamento gera o sentimento, você começa a sentir como seria bom você estar com aquela mulher, e aí você vai lá e acaba caindo no pecado. Assim também para as mulheres também acontece isso. O roubo, por exemplo, o assassinato, é tudo com esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia. Amados, eu quero que você aprenda uma coisa. Com a imagem e o pensamento, Satanás traz angústia, medo, insegurança, incredulidade, falta de perdão, enfim, todo tipo de pecado. Com a imagem.
Esses pensamentos que o inimigo gera na mente do homem dão-lhe uma ideia distorcida de quem é Deus, de quem é o diabo e de quem é o homem. Satanás não vai falar como ele é. Ele não vai falar como Deus é. E ele também não vai falar como o homem é. Ele distorce tudo para você ficar aí atribulado. Há duas pessoas disputando a posse da nossa mente. Uma que fica do lado de fora, outra que fica do lado de dentro. A que fica do lado de dentro, você sabe, é Deus. E a que fica do lado de fora é o diabo. Deus fica na mente do homem através do Espírito Santo. Ele é o único mediador entre ele e nós. Entre Deus e nós. O único é o Espírito Santo. Ele fica dentro do homem. Do lado de fora ficam os demônios. Satanás é um demônio, é um anjo caído. Ele também é demônio. Mas ele é o chefe de todos os demônios. Observa o que é que a palavra diz para você. Nós é que determinamos quem terá domínio sobre a nossa mente. Se Satanás, se o Espírito Santo. Temos que disciplinar a nossa mente pensando nas coisas que são de cima, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Você não tem que disciplinar a sua mente com as coisas que são daqui da terra. Mas você tem que disciplinar a sua mente com as coisas que são do alto. Com as coisas de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que fala de coisas do alto. Você não tem que encher a sua mente com coisas daqui, do mundo. Eu não sou contra a televisão, não sou contra a mídia desse tempo. Eu não sou apológico contra a mídia. Mas eu não perco meu tempo assistindo televisão quando eu tenho que ler os meus estudos bíblicos. Se eu mostrar para você na minha casa, a minha mesa da minha cozinha está cheia de livros que eu estava lendo agora. Dá para você entender o tanto de livro eu tenho ali que eu estava agora pesquisando. Antes de estar fazendo esse estudo para você. Estava cheio de livro ali, ó. Estava estudando agora. Só para você ter uma ideia, eu vou estar pegando aqui para mim te mostrar. Olha o tanto de livro que tem aqui em cima. Ó. Esses livros são livros que eu estava lendo. Né? Aqui está a Bíblia Sagrada, numa tradução. Aqui está um comentário judaico do Novo Testamento. Aqui está uma Bíblia, está em espanhol essa Bíblia, mas eu leio um pouco de espanhol e estudo ela, porque ela é mais explicada. Tem aqui sobre despertar da fé, né? Aqui está meu livro de violão, de aulas de violão, né? Aqui está a Igreja Contagiante, outro livro que eu leio. Tem bastante livros aqui. Tem livro de outras religiões, né? Aqui tem sobre oração, como as mães oras, que eu também estava observando. E aqui é o minhas lições, né? Que eu leio também lições de outras igrejas. Aqui tem sobre anjos e demônios, um livro de Benihim, muito bom. E aqui tem concordância bíblica, né? Essa aqui é uma concordância que eu leio sempre, essa concordância. Comentário também judaico, caixinha. Tem Bíblia aqui de outras religiões, né? Que eu estudo, eu não prego sobre essas religiões, sou contra elas. Mas eu estudo eles. Aqui está a minha Bíblia, ó, para você ter uma ideia. Aplicação pessoal, ó. Crente tem que ter essa Bíblia de aplicação pessoal para estudar, tá? Aqui está uma Bíblia, ó, BKJ, King James, uma Bíblia muito abençoada. E aqui, irmãos, sabe o que é isso? Ninguém sabe? Aqui, ó. Aqui é a Bíblia no original, tá? Aqui, ó. Bíblia no original, tá escrita aí, ó. Bíblia Sagrada. Olha como ela é escrita, irmãos, ó. Para você ter uma ideia. Tudo isso aqui é investimento na obra de Deus. Olha como ela é escrita. Entendeu? Eu estudo isso aqui para me pregar para você. Para me demonstrar para você sobre os estudos bíblicos. Tá bom? E aqui tem um seminário que está pronto já para ser dado. Minha família no padrão divino. Em breve eu vou estar passando para você aí esse estudo. Minha família no padrão divino. Do jeito que Deus quer a sua família. Tá bom? Agora eu vou colocar essa câmera aqui e vamos terminar a lição agora, tá, pessoal? Vamos terminar agora a nossa lição. Para você ver que o diabo ele faz com que você não estude as escrituras. Ele faz de tudo para você não entender as escrituras. Ele não vai falar para você estudar, vai falar para você não estudar. Observa. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. A principal arma
que detona uma mente limpa e fortalecida, uma principal arma para tornar uma mente limpa e fortalecida é a palavra de Deus, implantada na mente e no coração do homem. E a principal arma para detonar uma mente firmada nas coisas de Deus são pensamentos negativos. Esquece pensamentos negativos. Passividade da mente. Existe mente passiva, tá, gente? Mente passiva, você vai entender agora o que é mente passiva. Se você tem isso, você tem que vir buscar a libertação na Igreja Missionária toda sexta-feira, 7h30 da noite. A passividade da mente. E quando deixamos os nossos próprios poderes, é quando deixamos nossos próprios poderes de pensar em inércia e recebemos todo o pensamento que vem de fora. Uma mente passiva é fácil de obedecer aos impulsos de Satanás, os demônios que estão em volta de mim e de você. Nem em volta só de você, fica em volta de mim também. Eu não dou lugar para esses problemas, para esses pensamentos negativos, não. Mas uma mente vazia, desestruturada, Satanás trabalha dentro dela. E ele trabalha feio, hein? Alguns sintomas da passividade da mente. Eu vou falar para você: pensamentos repentinos, paradas repentinas de pensamentos, insônia e esquecimento frequente. Isso são passividades da mente. Olha, vamos falar sobre pensamentos repentinos. É quando a mente é invadida por pensamentos ou imagens que vêm de fora. E são alimentados. A pessoa começa a pensar e continua pensando, e continua pensando. Quando você continua pensando, você está alimentando o pensamento negativo. Observem. Paradas repentinas de pensamento. É o que poderíamos chamar de branco da mente. Tá pensando, esqueci e não lembra mais. Isso aí é o branco da mente. Paradas repentinas. De repente você para. É repentino, você não sabe quando. Vai acontecer e você não sabe. Você para, está conversando e esquece. Cuidado, hein? Isso é um inimigo trabalhando na sua mente. Em horas mais inconvenientes, sem qualquer explicação, a mente para e o raciocínio é interrompido. Isso é uma intervenção externa que vem de fora, tá? Insônia. Muita insônia é motivada por pensamentos descontrolados, de medo, rejeição, preocupação ou outras coisas. No momento em que a pessoa vai dormir, esses pensamentos povoam a mente, produzindo o afastamento do sono natural. Quando você vai dormir, você não descansa em Cristo, você não para. Sua mente começa a trabalhar e você começa a pensar um monte de besteira é Satanás. Aí vem a insônia. Aí você não dorme mais porque sua mente está cheia de pensamento negativo. Pronto. Satanás trabalha, no outro dia você está com a mente preparada para fazer aquilo que você pensou a noite toda. Esquece. Quando vir isso aí, joelho e oração no chão, tá? E faça jejuns. Na lição de número 5 nós vamos falar sobre jejuns, tá, gente? Prepare-se para a lição de número 5 para a gente falar sobre jejuns. A solução de Deus para a passividade da mente. Esquecimento frequente. Sim, vamos falar sobre esquecimento. Você começa a esquecer. Esquece tudo. Esquecer pouco é normal. Ou você tem um problema de saúde que esquece. Agora tem pessoas que do nada começam a esquecer. Demônio. Solução, vamos falar sobre a solução de Deus para as passividades da mente. Isaías 26, versículo 3 diz bem assim: Tu conservarás em paz, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se firmarmos a nossa mente em Cristo, irmãos, Satanás não nos devorará. Filipenses 4, do 7 a 8, está escrito bem assim, ó: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, quanto ao que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensai só nas coisas que há virtude e louvor, irmãos. Efésios 6,17 diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a arma ofensiva do crente contra Satanás, tá bom? Todo o poder do mal é através da palavra de Deus. Tem muitos crentes que é firmado em profecias e em revelações.
que o homem passa para você. Amados, eu não sou contra. Eu sempre falo na igreja, se algum irmão é usado para falar comigo, eu também sou crente pentecostal. Se algum irmão é usado para falar comigo, por Deus, eu vou ouvir. Mas eu vou ouvir aquela palavra e vou esperar aquela palavra se cumprir. Eu não vou me firmar a minha fé naquilo que ele me falou. A minha fé é firmada nas profecias da Bíblia. O que está escrito, essas eu sei que são aprovadas por Deus e não vai falhar. Mas a do homem, e se for o homem? Aí vem aquela história, mas eu tenho discernimento e Deus me revela na hora se é de Deus ou se não é. Cuidado, hein? Você que pensa isso aí, você pode estar firmado em uma profecia que nunca se cumpriu e nem vai se cumprir. Por exemplo, Deus vai me levantar para me dar estudos bíblicos e até hoje você não consegue nem falar o primeiro versículo da Bíblia Sagrada. Deus vai me levantar para me ser um grande pregador e você nunca conseguiu ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Que negócio é esse? Cuidado! Você tem que se firmar na palavra, porque se você se firmar na palavra, você vai ler a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, de Gênesis e Apocalipse, você vai conseguir pegar livros, ler livros, você vai conseguir fazer cursos de teologia, você vai conseguir fazer curso de homilética, de exegese, de hermenêutica, e você vai ser um grande pregador. Mas se você ficar firmado em profecia no que falou, Deus não levanta ninguém que não se esforça. Se prepara, toma posse dessa bênção. A palavra de Deus é uma arma ofensiva. Você precisa dela para você atacar Satanás. Antes de você ser um grande homem de Deus, ser uma grande mulher de Deus, ser um grande pregador, ser uma grande pregadora, você tem que estar capacitado. Deus não usa ninguém descapacitado, Ele capacita os escolhidos. Mas eles não vai usar antes que o escolhido seja capacitado. Ele te escolheu. Mas quem vai se capacitar? Você que tem que se preparar para se capacitar. Deus te dá a ferramenta. Você usa. Deus te deu a Bíblia, te deu livros, te deu a igreja, te deu os estudos da igreja, te deu o curso. Se você não pratica, Ele não vai te usar, irmão. Me perdoa. Deixa de ser religioso. Isso é religião. Tá? Aí tem a Bíblia. Vamos falar sobre o corpo. Em Romanos 6,12, olha o que o corpo fala. Olha o que Deus fala através do corpo. Sobre a respeito do corpo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reina o pecado em vosso corpo mortal. Se você quer ser um pregador, se você quer ser um homem de Deus, quer ser feliz, ter uma vida financeira abençoada, ter uma família abençoada, e você deixa o pecado ficar entrando na sua vida, você nunca vai conseguir ser essa pessoa que você sonha, essa pessoa que você quer, que você almeja. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado em vosso corpo. Para não lhe obedecerdes em suas concupiscências. Irmãos, sabemos que o pecado procura reinar normalmente através dos desejos da carne. Você sabe disso e eu sei disso. Não devemos atender às concupiscências do corpo. Não devemos expor membro algum do nosso corpo ao pecado. Tem pessoas que andam seminuas, homens e mulheres. Não estou aqui dando uma aula de moda para você, que eu não entendo nada de moda. Tá? Não estou dizendo que mulher não pode andar de calça. Não quero dizer isso. Quero dizer que tem mulher que anda seminua, homem que anda seminua, isso é pecado. Isso é pecado, é lascívio, irmão. Observe. Olha, fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete fora do corpo fora do corpo. Mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não devemos expor membro algum do nosso corpo ao pecado. O pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre nós. O pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre nós, mas nós temos que pôr um fim às ações pecaminosas do corpo, para não morrermos espiritualmente. Observe. Devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete fora do corpo, é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Versículo 20.
6:20 do livro de 1 Coríntios. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O teu corpo, o teu espírito não pertence a você, a Deus, e muito menos ao diabo. Pertence a Deus. Não pertence a você, pertence a Deus, e muito menos a Satanás. Observem. Nessa lição eu falei sobre que nós temos a mente de Cristo. Depois falei que o homem é composto de espírito, alma e corpo. É bom frisar também que nós falamos sobre que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que há duas pessoas disputando nossa mente. O Espírito Santo e o Satanás. E também falamos que pensamentos repentinos, paradas repentinas e pensamentos... paradas repentinas de pensamento, muita insônia, são sintomas de passividade da mente. Foi o que nós falamos nessa lição. Eu espero que você venha, através dessa lição, ser alcançado pela graça de Deus e o pecado não venha mais reinar sobre o teu corpo. Lembrando, essa lição é a lição de número 2 do nosso bloco de estudo de 10 lições. O tema dessa lição, como eu falei no início, é: na nova vida recebemos uma nova consciência. Pega, estuda, assista mais de uma vez. Compartilha essa lição no Facebook ou no Twitter, ou manda por e-mail, de todas as formas, ou pelo canal do YouTube, por exemplo. Compartilha esta mensagem. Manda para uma pessoa que você acha que ela precisa. Tá? Mesmo a pessoa que não é cristã, passa para ela também. Passa para todos os seus amigos da rede e que não são da rede também. Mostra essa lição para as pessoas, porque é estudo bíblico.